Olá, tudo bem? Me chamo Felipe da Silva Cardoso, sou aluno do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Osório. Sou acadêmico do primeiro semestre do curso técnico de multimídia didático. Após a atividade proposta pelo professor Alessandro e a professora Karen, resolvi montar um quadro elétrico. Nesse quadro elétrico está representado o circuito em série e o circuito paralelo. Esse material visual ele serve de auxílio aos professores no conteúdo de eletricidade. Tá? Ele serve para representar o circuito em série e paralelo de modo visual e sim proporcionar testes para que o aluno consiga ver de uma forma visual as diferenças de um circuito em série e paralelo. Tá? A diferença de um circuito em série é que os componentes eletrônicos elas são ligados um após o outro. E já no circuito em paralelo, eles são ligados por ramificações. Quer dizer que um após o outro, mas não em sequência, sim por ramos, um ao lado do outro. Tá? Como podemos ver aqui no painel, nesse primeiro circuito que eu estarei representando, vocês podem ver que fase sai do interruptor, passa pelo primeiro ponto de conexão com a lâmpada e depois vai para o segundo ponto, que é a saída da lâmpada, e já conecta com a segunda lâmpada. Tá? E após a saída da segunda lâmpada, é conectado no neutro, que é representado pelo fio azul. Já no segundo ponto, interruptor, que estão ligados aos circuitos paralelos, nós podemos ver uma pequena diferença. O que são? São que os fios eles são conectados num dos polos, como ramificação. Após passar da lâmpada, ele sai conectado no neutro, tá? Como vocês podem ver de uma forma visual. Para que possamos construir esse material, foram utilizados madeira, isoladores, fio, interruptores e tomada e conector para conexão dos cabos, soquete E27 e lâmpada. Tá? Nesse modelo nós estamos utilizando 3 modelos de lâmpadas. Tá? São lâmpadas de 60 watts, são lâmpadas de 100 e de 150. Tá? Para dar início às atividades, tá? Nós precisamos de algumas ferramentas. Tá? Nós precisaremos um multímetro, tá? O multímetro ela vem nessa embalagem. Nós precisamos de um multímetro. Tá? O objetivo do multímetro é verificar as tensões de entrada, as tensões de saída e também a corrente que passa pelos componentes eletrônicos. Nós temos também luvas de proteção, tá? São luvas que serão utilizadas para fazer os testes. Por quê? Essa lâmpada, ela é uma lâmpada incandescente, ela esquenta. Então, como nós vamos estar fazendo testes para mostrar para os alunos como que se comporta o circuito de série paralelo, nós precisamos daqui a pouco trocar, substituir os polos e ela está quente. Então, para evitar queima, é aconselhável usar a luva para fazer essa substituição de pontos para fazer os testes para o aluno. Para que possamos dar início à demonstração, nós precisamos primeiramente alimentar o painel. Alimentamos de que forma? Acionando o disjuntor. Após esse procedimento, iniciaremos mostrando para os alunos como seria o circuito em série. Nessa representação, podemos ver que as lâmpadas elas funcionam não com uma intensidade total, mas sim com uma intensidade menor do que ela pode ser oferecida. Tá? Por qual motivo? Podemos ver que a tensão que chega no primeiro ponto vai para o segundo ponto
e passa para o terceiro ponto. E nesse procedimento de passagem, ele dá uma perda. Tá? Como podemos ver essa perda? Através do multímetro. Se tu pegar esse ponto aqui e colocar no neutro, tu vai ver que a tensão é dividida. Agora, partindo para o paralelo, tá? Como podemos ver, as lâmpadas elas funcionam com a potência total. Por quê? Porque a tensão que chega é o mesmo que chega para todos. Nessa situação, a tensão é a mesma, mas a corrente é diferente. Tá? Então, a corrente chega até aqui, aqui vem uma corrente e vai para outra, só que tem um porém. O que chega no nó é o mesmo que sai no nó. Então, podemos ver nessa representação que a tensão é igual para todas as lâmpadas e a corrente é dividida. Já no outro, por exemplo, no circuito em série, podemos ver que a tensão é dividida, mas a corrente é igual para todos. Para que possamos continuar com a atividade, tá? Nós podemos mostrar para os alunos o painel 100% funcionando. Tá? Nesse modo, dá para visualizar a diferença de um circuito para o outro. Tá? Seguimos com mais exemplos. Tá? Exemplo seguinte, queria fazer o circuito em série. Tá? Circuito em série. Tá? Em circuito em série, nós temos duas lâmpadas funcionando normalmente. Tá? Eu vou colocar a luva e fazer o exemplo de retirada de uma lâmpada. Suponhamos que esse componente vier queimar. Tá? Comportou que a lâmpada não funciona. Por quê? O circuito não está fechado, porque o fase vem, passa pela lâmpada, chega nesse ponto, passa, não tem a lâmpada, então o circuito permanece aberto. Eu vou colocar novamente para confirmar essa minha teoria. Coloquei a lâmpada, voltou a funcionar. Agora seguimos com o exemplo do circuito paralelo. No circuito paralelo, como nós fizemos no circuito em série, eu irei remover uma lâmpada. E a partir dessa remoção, nós vamos analisar o comportamento da lâmpada. Sabemos que no circuito em série, a lâmpada desligou. Vamos ver como se comporta a lâmpada no circuito paralelo? Pegando, removendo. Removi. Podemos ver que a lâmpada permanece ligada. Por qual motivo? O motivo que elas não estão ligadas em série, estão ligadas independente por ramificação. Isso possibilita, então, a lâmpada estar funcionando. Vou colocar novamente para ver o que vai ocorrer. Ocorreu que a lâmpada voltou a funcionar independente da outra. Seguimos agora com mais testes, tá? Agora eu irei substituir a lâmpada de 60 do circuito em série para uma de 100 do circuito paralelo, para nós ver como que se comporta. Tá? Vou carregar minha luva aqui. Agora eu irei ligá-lo.
ligaremos o circuito em série. Como podemos ver, tá, que a lâmpada de 100 ela está funcionando com uma intensidade menor e a lâmpada de 60 ela está funcionando com uma intensidade maior. Por quê? Porque a resistência aplicada sobre uma lâmpada de 60 é maior sobre uma resistência da uma lâmpada de 100. Então possibilita que a lâmpada funcione mais forte, precisa de mais tensão para fazer o seu funcionamento. Agora irei ligar o circuito paralelo. Podemos ver nesse circuito que, dependente da tensão, tá, elas funcionam dependente da resistência, dependente da resistência, ela funciona 100%, porque a tensão é a mesma, o que vai alterar é a corrente. De que forma? A corrente que chega aqui é proporcional à resistência. A tensão, a corrente desse ponto aqui é proporcional à sua resistência. Portanto, a tensão, a corrente desse nó é a mesma corrente que sair pelo esse ponto aqui, que vai ser a soma da corrente dessa lâmpada e a corrente dessa lâmpada aqui. Como podemos ver, a construção desse material didático é fundamental para auxiliar o professor na explicação desse conteúdo. Ele proporciona que o aluno se interage com a disciplina, com perguntas e curiosidades. Tá? Como podemos ver, essa é a proposta do meu trabalho. Desde já agradeço pela oportunidade.